Nos próximos episódios de Quando Me Apaixono, Ezequiel é duramente castigado e traído até a morte, mas antes ele se despede de seu bebê e a cena é de pura emoção, até porque sua esposa vê tudo com lágrimas nos olhos. Impossível não se emocionar junto. E tem mais! Jerônimo e Renato estão cavalgando e se divertindo romanticamente quando encontram um corpo enforcado e entram em choque. Veja a cena por completo agora de tudo que está por vir, mas saiba que o Augusto vai ser desmascarado. Então vem saber tudo como será que vai acontecer. Não se esquece de se inscrever no nosso canal, deixa também o teu gostei e venha saber tudo o que vai acontecer bem antes de ir pro ar. Olá! Veja agora o que vai acontecer na sua novelinha. Spoiler, resumo completo e muito mais em primeira mão. Se você for novo aqui, que seja bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever para receber todas as notificações e também de deixar o seu like. Nos próximos episódios de Quando Me Apaixono, Augusto se acalma, mandando friamente seu grande capanga Melésio cuidar das coisas. Os olhos de Melésio brilham ao confirmar que está muito certo sobre o que precisa fazer. Augusto termina dizendo que aqueles que o traem pagam muito caro. Para Augusto, perder um hit é muito mais reconfortante do que 1 hora da aula de yoga. Então, as próximas emoções estão por vir. Ele vai tirar a vida então de Ezequiel. Para ele isso é um grande sucesso, mas para a novela é uma grande perda. Do outro lado do aspecto do pai, nosso ajudante em perigo do rancho está acariciando e confortando sua filha pequena. Apesar de seu passado, ele é exatamente o pai amoroso que Augusto não é. Ele conta para a pequena Luz que quando era pequeno e sem filhos, fez algo que afetaria toda a sua vida. Ele diz a Luz que gorgoleja um pouco feliz e segura nos braços do papai, que daria a vida para reviver seu passado e se livrar das ações que o perseguem até hoje. Ele chora por esse bebê que é tão amado, enquanto Alzira em prantos escuta ao fundo. Alzira liga para Karina para pedir-lhe um favor. Ela sussurra para que Ezequiel não ouça. Ela não quer que ele vá com amanhã depois então testemunhar sobre Augusto, mas ela está em um mau pressentimento que é para ir para a casa de Ezequiel e que Karina vá com ela. Jerônimo e Renata provocam Matilde, dizendo a ela para deixar Aníbal dormir. Jerônimo também zomba da maternidade de Renata e vão todos se divertir juntos. Mais tarde, Matilde diz a Aníbal que eles saíram para dar uma volta e ele decidiu dar uma olhada então na fazenda. Foi o que ela pediu então, né? Alzira e Luz e Karina estão na delegacia esperando e preocupados com o fato de Ezequiel que ainda não apareceu. Talvez ele tenha encontrado problemas ao longo da estrada e elas garantem que tudo isso é muito estranho. Augusto anda em seu escritório reclamando de sua mais nova tortura e aparição do seu suposto filho Aníbal, que já está aí na novela, né? Nesse spoiler aqui, Aníbal já está conhecido por todos. Disse que a tortura é ficar do lado de fora quando quem deveria ficar enrolado com sua mala, se não a adorável diversão Alisson. Segundos depois, uma nova música toca e sabemos que houve uma conexão de amor instantânea. O homem atrás da mesa chama-se Ezequiel e informa a Alzira que eles concederão apenas 15 minutos de folga. Luz começa a chorar para acentuar ainda mais o estresse que todos estão sentindo. Alzira liga para Ezequiel de um telefone público. O demônio de Augusto responde e presunçosamente diz a ela que não tem a menor ideia sobre Ezequiel, porque ele deu a ele a manhã de folga para fazer suas declarações em encenada. Corta então-se para a alegre dupla de Jerônimo e Renata cavalgando pelo país, e Gitana parece ótima. Eles então desmontam para se abraçar e se aninhar um pouco e se beijam. Renata finge perseguir então sua égua, para que Jerônimo possa persegui-la também. Esse jogo de etiqueta do amor para Sul, quando Renata para com uma expressão de horror no seu rosto. Os dois gritam o nome de Ezequiel de angústia e precisamos então de um intervalo para respirar fundo porque as cenas são bem fortes. Quando a cena se abre, vemos então as pernas de Ezequiel penduradas na árvore atrás de Renata. Não, esse tiro é felizmente curto, já que Jerônimo sabiamente vira Renata insistindo que eles voltem para a fazenda e chamem a polícia imediatamente.
Na estação, Ezequiel perdeu a chance de testemunhar e oficializar tudo o que sabe sobre Augusto. Então, Alzira diz que eles podem enviar outra intimação, mas se Ezequiel continuar sem compromisso, eles enviarão as autoridades atrás dele. Alzira promete que estará lá na próxima vez. Alzira se preocupa mais uma vez por ter seu mau pressentimento sobre que algo ruim está acontecendo. Também há sentimentos muito ruins em A Bonita quando a família vê Jerônimo e uma Renata histericamente perturbada entrando cambaleando em casa. Manuela, Matias, Carlos e Lázaro ouvem as palavras de Jerônimo. Parece que Ezequiel se matou pendurado em uma árvore. Não pode ser, que tragédia, exclama Manuela. Carlos chama a polícia e o Super Lázaro sai voando de casa para ver seu amigo. Matilde chora com certeza que vai encontrar seu melhor amigo. Manuela e Matilde querem ver Ezequiel. Manuela tem uma necessidade profunda de estar ao lado dele. Matilde lembra que Alzira e Carina foram encenadas para encontrar com Ezequiel. Carlos concorda em levar Manuela e Matilde para ver o corpo de Ezequiel, ainda que está empendurado na árvore. A polícia deve estar chegando lá para poder então deixar o corpo mais arrumado. Alzira acabou de chegar em casa e Jerônimo e Renata estão lá para falar com ela sobre Ezequiel. Esperançosamente, ela assume que eles devem saber porque ele não apareceu para testemunhar. Sim, eles sabem, e o solenemente e retumbante sabem dizer que não. Não houve um acidente, nem ele está no hospital. Carina habitualmente remove luz dos braços de Alzira, enquanto Alzira assume que Ezequiel deixou ela e os filhos. Jerônimo a corrige tristemente. Ezequiel está morto. Ouvimos seu coração bater mais forte que seus próprios gritos de angústia, enquanto ela corre para Jerônimo. Tentamos convencê-la a mudar sua história. Ela desaba em seus braços, enquanto Renata também tenta confortá-la e ela cai no chão como uma boneca de pano. Um jovem trabalhador corre para o escritório de Augusto com a notícia de que Ezequiel se enforcou em uma árvore em A Bonita. Alzira se levantou do chão, ficando histérica, enquanto sua balança precisamente nos alcançares pontulentes. Jerônimo e Renata seguram Alzira, enquanto ela exige o que vai contar aos filhos sobre seu pai. O filho dele chega na hora. Meu papai está morto? Minha escola me disse, mas não é verdade. Ou é? Alzira abraça o filho e diz que ele agora é um homenzinho e não pode chorar. Ela vai cuidar deles, e ela soluça com um renovado e vigor. Augusto dirige então pela estrada sorrindo abertamente, enquanto relembra o destino de Ezequiel. Melésio avisa armado em emboscada na entrada, sabendo que Ezequiel estaria caminhando na cidade. Ele finge problemas no motor, enquanto Ezequiel se inclina para verificar então Melésio e joga Ezequiel na caçamba do caminhão. Augusto, tendo aprendido e não confiar em seus empregados, sai de trás de um arbusto para assistir tudo. Observe que ele está usando seu blusão branco da morte. Na cena seguinte, Melésio colocou o corpo inconsciente de Ezequiel em um cavalo e colocou uma corda em seu pescoço. Vemos então que Augusto está lá esperando que Ezequiel recupere a consciência para que possa provocá-lo. Ezequiel então o chama de covarde e essa é a diferença entre eles. Mas Augusto diz que depois de encontrá-lo enforcado, Ezequiel será considerado covarde porque apenas um covarde se mataria. Ezequiel grita que Augusto não ousaria fazer isso, mas Evil e Carnes diz que sim. Ele ousa. Ezequiel pede a Augusto para pensar em seus filhos e sua esposa. Augusto afirma que Ezequiel deveria ter pensado neles muito antes. Ezequiel continua chamando então Augusto de desgraçado, como se estivesse exigindo algo de Augusto, mas Augusto apenas sorri e diz adeus, amigos. Então a cena termina assim, é uma cena bem triste, mas em seguida, antes de irmos para o capítulo final desta noite, em seguida vemos uma tela dividida de Ezequiel na maca e Augusto em sua caminhonete sorrindo e dizendo: "Se você for contra mim, não viverá para contar a história." O desgraçado se dirige para a cena, sai correndo e chora de um balde de lágrimas de crocodilo sobre o corpo de Ezequiel, enquanto Lázaro observa cautelosamente toda a cena. Então essas são as próximas emoções dos capítulos de Quando Me Apaixono. Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece, se inscreve no canal
Deixa também o seu gostei e obrigada por assistir nossos vídeos até aqui. Esse foi o spoiler de hoje. Espero que tenham gostado. Se tiver dicas e sugestões ou curiosidade de sua novela, deixe aqui abaixo em comentários e te aguardo nos nossos próximos vídeos.